Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Aconteceu. É notícia. É Jornal do Brasil. Grande abraço para você que está ligado com a gente. Terça-feira, 14 de setembro. De imediato a gente vai às manchetes do programa de hoje. Brasil passa dos 21 milhões de casos acumulados por Covid-19. Lei da inscrição automática em tarifa social de energia é sancionada. Vacinação é imprescindível para a retomada da economia, diz ministro. Justiça autoriza a condução coercitiva de depoentes na CPI da pandemia. Estes e outros destaques a partir de agora no Jornal do Brasil, que está começando. E o Brasil ultrapassou a marca dos 21 milhões de pessoas infectadas pela Covid-19 ontem. Entre domingo e segunda foram registrados, melhor dizendo, 6.645 novos casos, chegando a um total de 21 milhões 6.424. Ainda há 342.625 casos em acompanhamento. O total de pessoas que perderam a vida para a pandemia alcançou 587.066 pessoas. Nas últimas 24 horas foram confirmadas 215 mortes em decorrência da doença. Ainda 3.437 falecimentos em investigação. O número de pessoas que se recuperaram da Covid-19 chegou a 20.076.733. Isso corresponde a 95,6% das pessoas infectadas no Brasil desde o início da pandemia. As unidades da federação com maior número de mortes são São Paulo, com mais de 147 mil mortes, Rio de Janeiro, mais de 63 mil mortes, Minas Gerais, mais de 53 mil mortes, Paraná, mais de 37 mil mortes e Rio Grande do Sul, mais de 34 mil mortes. Na parte de baixo da lista estão Acre, 1.816, Amapá, 1.962, Roraima, 1.968, Tocantins, 3.616 e Sergipe, 6.003. São Paulo também lidera no número de casos, com mais de 4 milhões e 300 mil, seguido de Minas Gerais, com mais de 2 milhões e Paraná, com mais de 1 milhão e 400 mil casos. As unidades da federação com menor número de casos são Acre, com mais de 87 mil casos, Amapá, mais de 122 mil casos e Roraima, mais de 126 mil casos. Jornal do Brasil. Seguimos com o Jornal do Brasil, eu sou o Anderson Dilke, na sua companhia nesta terça-feira. O Diário Oficial da União publicou ontem a lei que prevê inscrição automática de famílias de baixa renda como beneficiárias da tarifa social de energia elétrica, programa que visa aliviar a conta de luz dos mais pobres. A Lei 14.203/2021 foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro após ter sido aprovada em definitivo pela Câmara dos Deputados no final do mês de agosto. A nova regra entrará em vigor em janeiro de 2022. 120 dias depois de publicada no Diário Oficial. Com a nova legislação, o Poder Executivo, concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviço público e de distribuição, melhor dizendo, de energia elétrica, ficam obrigadas a escrever automaticamente a tarifa social de energia elétrica aos integrantes do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, que atendam aos critérios legais. A tarifa social é um programa que oferece descontos de até 65% nas contas de energia, dependendo da faixa de consumo. Tem direito ao benefício famílias inscritas no CadÚnico com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, ou que recebam o benefício de prestação continuada da assistência social, BPC. A política foi criada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, em 2002 e beneficia atualmente cerca de 11 milhões de pessoas. A estimativa, contudo, é que o número considerável de pessoas que têm direito não goza do benefício. Entre as justificativas para que o cadastro no benefício seja automático está a constatação de que os potenciais beneficiários não estariam sendo informados de forma adequada de seu direito ou não estariam sendo capazes de apresentar toda a documentação exigida para a comprovação, sendo excluídos do referido benefício, ainda que enquadrados nos requisitos, disse a Secretaria-Geral da Presidência da República em nota. Jornal do Brasil. Eu sou o Anderson Dilke e sigo na sua companhia com o Jornal do Brasil nesta terça-feira. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a vacinação, capacidade de detecção de variantes, higiene e saúde pública são imprescindíveis para a retomada da economia global em tempos de pandemia.
A afirmação foi feita ontem durante seminário promovido pela Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias. Todos sabemos que a contenção da pandemia por meio da vacinação em massa, da vigilância ativa para detectar rapidamente, melhor dizendo, possíveis novas variantes e das medidas de higiene e saúde pública é imprescindível para a retomada da economia global, disse Queiroga. O ministro, melhor dizendo, reiterou os elogios ao Sistema Único de Saúde, SUS, ressaltando sua relevância para o combate à pandemia e os reflexos das ações na economia do país em meio a uma crise sanitária. Destacou também a contribuição e o papel estratégico do setor de saúde para a economia. O setor da saúde também tem importância econômica estratégica, com crescente participação na composição do valor adicional do total da economia brasileira, 7,6%, na geração de renda 9,6% e no número total de emprego 7,1%, com crescimento no número de postos de trabalho maior que o observado para a média da economia, argumentou. Jornal do Brasil. Eu sou Anderson Dilkin, estou sempre na sua companhia com as notícias do Brasil e do mundo. A Justiça Federal autorizou, melhor dizendo, ontem, a condução coercitiva de Marconi Albernaz de Faria, suspeito de atuar como lobista da Precisa Medicamentos, caso não compareça ao depoimento marcado para quarta-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da pandemia no Senado. A decisão foi proferida pela juíza Poliana Kelly Maciel, da 12ª Vara Federal em Brasília, e atendeu ao pedido liminar feito pela CPI. O depoimento estava previsto para ocorrer no dia 2 de setembro, mas Marconi apresentou um atestado médico e não compareceu. Defiro o pedido de expedição de mandado de condução coercitiva para testemunha caso não compareça nem justifique a sua ausência ao ato de inquirição designado, fato que deverá ser imediatamente comunicado a este juízo para fins de expedição do mandado de condução coercitiva, decidiu a magistrada. Em outra decisão, o juiz Francisco Codevilla, da 15ª Vara Federal, autorizou, no caso de não comparecimento, a condução coercitiva de Marcos Tolentino, empresário suspeito de ligações com o FIB Bank, fundo garantidor do contrato entre a Precisa e o Ministério para a compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin, suspenso após denúncias de irregularidades. O depoimento está marcado para hoje, às 9h30 da manhã. Vamos falar de esporte! Agora, no Jornal do Brasil, placar esportivo. E o Internacional venceu o Sport por 1-0 na Ilha do Retiro, ampliando a sequência de 6 partidas sem perder no Brasileirão. Atuando como visitante, o Colorado aplicou a lei do ex, com gol de Patrick, e ainda viu o rubro-negro acertar a trave 2 vezes com André e Trellis, mas manteve o placar até o fim do confronto. O Inter soma 26 pontos, salta 3 posições, assumindo o 9º lugar com a mesma pontuação do Atlético Goianiense. O Sport, por sua vez, segue com 17 e está na penúltima colocação, agora com 5 pontos atrás do primeiro, fora do Z4. O Inter recebe o Fortaleza domingo 11 da manhã no Beira-Rio, enquanto o Sport visita o Atlético Mineiro um dia antes, às 19 horas no Mineirão. O Santos vai registrar nesta terça uma reclamação na CBF por causa da situação envolvendo o meia-campista Andrés Pereira do Flamengo. O jogador entrou em campo na derrota do Santos por 4-0 para o Flamengo no dia 28 de agosto, menos de 14 dias depois de chegar ao Brasil vindo da Inglaterra. Que loucura, hein? E a noite de ontem levou o técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, a eternizar seu nome na calçada da fama da Arena do Grêmio. Além do atual comandante, também passaram a integrar a lista de tricolores homenageados o ex-goleiro Galato, o ex-meia Osvaldo e o ex-presidente Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo. O treinador assinou o apelido No Cimento Úmido e registrou o nome na história do clube gaúcho. Luiz Felipe Scolari está na 4ª passagem como técnico do Grêmio, já conquistou Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Recopa e Campeonato Gaúcho pelo clube. Aliás, segundo ele, um momento inesquecível, né? No entanto, foi em 1987, quando recebeu o convite para assumir o tricolor. Pela primeira vez, ele treinava o Juventude, recém havia vencido o Grêmio. E olha o que ele disse ontem, né? Quando colocou aí os pés na calçada da fama. Eu vivo o Grêmio, viver o Grêmio e acordar às 6 horas e pensar
pensar na equipe, na dificuldade que estamos passando para chegar em determinado ponto, nos abraçar e dizer: conseguimos, e mal conseguir dar uma volta ao que sempre foi, sempre será o Grêmio, disse o Felipão. A presença do quarteto dá início às comemorações do aniversário do Clube Gaúcho, que ocorre na quarta, dia 15. O ex-goleiro Galato, lembrando, né, pra quem não lembra, ele foi fundamental na Batalha dos Aflitos, quando o Grêmio venceu o Náutico com 7 jogadores em campo. O Grêmio se sagrou campeão da Série B de 2005. E Galato pegou pênalti quando tudo parecia estar acabando para o Grêmio. E a CBF encaminhou na segunda-feira, ontem, portanto, a defesa para o julgamento da suspensão da partida Brasil e Argentina. A FIFA abriu processo disciplinar para analisar os casos que levaram à interrupção e consequente suspensão do jogo de eliminatórias do dia 5 de setembro. O site UOL informou sobre o envio da defesa da CBF, que preparou uma série de documentos para mostrar que o mandante, no caso o Brasil, nada teve a ver com a suspensão da partida. A ação da Anvisa, depois de alguns avisos à delegação argentina, provocou a paralisação da partida e ainda teve um relatório, inclusive, né, dos acontecimentos do jogo e anteriores à partida, como da própria Anvisa, com registros de reuniões com dirigentes da Argentina, que tentam aí mostrar que tudo o que cabia à CBF foi feito. Não há data livre para possível realização de novo jogo entre Brasil e Argentina, que se encontram pelo segundo turno das eliminatórias em novembro. E o Santos, olha só, enfrenta o Atlético Paranaense hoje, às 21h30 de Brasília, na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Como venceu o primeiro jogo por 1-0, o Furacão entra em campo com a vantagem do empate. Se o Peixe ganhar por um gol de diferença, a classificação para a semifinal será definida nos pênaltis. Quem avançar terá pela frente o vencedor de Grêmio e Flamengo. Flamengo, né? Vamos combinar. O Santos tem 3 desfalques, né? Tem, por exemplo, 2 jogadores que não podem jogar, que são jogadores importantes. O Camacho, que já defendeu o Corinthians na competição, e o Léo Batistão, registrado pelo clube após o prazo de inscrição, que aí eles estarão fora. Tem também o Robson Reis, que tem um entorse no tornozelo. Bom, os prováveis times, provável escalação do Santos: João Paulo, Matson, Luiz Felipe, Wagner, Palha e Felipe Jonathan, Gemota, Carlos Sanches e Gabriel Pirani, Marcos Guilherme, Lucas Braga e Marcos Leonardo ou Ivonei ou Vinícius Balieiro. Provável escalação do Furacão: Santos, Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Avner, Richard, Christian, Eric ou Fernando Canezin, David Tenans, Nicão e Renato Kaiser. Ficamos por aqui com o Placar Esportivo e o Jornal do Brasil. Grande abraço a todos e até amanhã. Você ouviu Jornal do Brasil.